Olá, meus queridos! Salve! Sejam muito bem-vindos a mais um Elias Responde. É uma satisfação ter você aqui no meu canal. Vai chegando e deixando aquele like bem bacana. Se você é novato por aqui, além do like, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outros amigos seus também possam conhecer o trabalho que eu faço aqui no meu canal do YouTube com língua portuguesa para os mais diferentes níveis. E outra coisa, na semana passada não houve Elias Responde, eu tive algumas questõezinhas para resolver e infelizmente não consegui fazer o Elias Responde da semana passada. Mas nesta semana eu vou responder as perguntas que ficaram da caixa passada, beleza? Então pode ser que a sua dúvida esteja aqui no programa de hoje. Eu vou começar então com a pergunta da Joyce Caroline Marques, que falou o seguinte: Elias, ainda haverá prova neste ano ou só ano que vem? Joyce, neste ano já houve provas, mesmo depois da pandemia, nós já tivemos alguns concursos aplicados. A grande questão é a seguinte: o Brasil, por ser um país muito grande, está vivendo fases diferentes da doença. Esse aqui é o fato. Existem estados que estão em declínio, existem estados que estão em ascensão e existem estados que estão estáveis em relação à contaminação da Covid. E além disso, é importante considerar o tamanho do concurso, porque alguns concursos podem ser realizados quando há uma pequena quantidade de inscritos e é possível fazer todo o monitoramento da situação, desde a entrada do candidato até a realização da prova, porque a questão na hora do concurso público não é só a contaminação da Covid. Mas, por exemplo, muitas pessoas estavam questionando se, ao fazer a prova utilizando a máscara de proteção, alguns candidatos não poderiam cometer fraudes. Então, veja quantas questões envolvem um concurso público. No que eu acredito? Neste ano, provavelmente não teremos uma vacina ainda. E a vacina, claro, é o único meio que nós teremos seguro para garantir o fim da contaminação em massa da Covid. O outro é o isolamento social, e com isolamento social não é possível realizar provas. Então, como não teremos vacina, provavelmente não teremos provas em locais físicos de concursos grandes, sobretudo quando em nível nacional. Por exemplo, concurso do DEPEN. Por que houve a suspensão do concurso do DEPEN? Porque é uma prova de nível nacional, cada estado está numa situação. No caso da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, nós teríamos um concurso que, apesar de ser em um único lugar do Brasil, ia movimentar mais de 150 mil pessoas na cidade. Ou seja, tudo que a Covid gostaria de ter para se espalhar como se não houvesse o amanhã. Então são condições bem complexas. De todo modo, o que nós temos? Veja que há uma série de editais que estão acumulando ao longo deste período. Uma série de editais. E quando nós tivermos condições sanitárias de realização de provas, elas vão acontecer uma atrás da outra. Então, o candidato que se mantiver preparado, que se mantiver nos estudos, ele vai conseguir resultados melhores, obviamente. E, se você por acaso desistir no meio desse período, quando houver uma prova atrás da outra, você não vai ter muito tempo de estudar. E aí o seu resultado não vai ser legal, beleza? Então é importante observar esse cenário todo para que você avalie se teremos prova ou não, tudo bem? A próxima pergunta é uma pergunta que eu costumo responder diversas vezes ao longo da minha carreira como professor. @talita.santos.1. Quando usar essa ou esta? Nós sabemos que os pronomes demonstrativos, essa, esta, aquela, as variações plurais, o neutro, isso, isto, aquilo, geram muitas dúvidas. Até porque o emprego desses pronomes pode acontecer dentro do texto de maneira endofórica, referências a termos dentro do texto, bem como fora do texto. É um uso bem complexo e óbvio, não daria para explicar com qualidade num programa apenas em que eu vou responder a várias dúvidas. Por isso, eu vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto nos cards aqui o link para uma aula minha inteira sobre o assunto, beleza? É uma aula que ainda está como não listada no meu canal, ou seja, somente pelo link você consegue assistir a esta aula. Mas futuramente eu vou torná-la pública aqui no meu canal. É uma aula do Grandes Momentos, aqueles momentos que eu acho que são bem legais, feitos no Gran Cursos Online, que acabaram, por conta da quantidade de vídeos, se perdendo, eu vou trazendo para cá.
Um deles é esse conteúdo da aula do uso dos pronomes demonstrativos. Eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar também nos cards, para que você possa pegar este vídeo e assistir, porque aí sim você vai compreender totalmente como usar os pronomes demonstrativos. A próxima pergunta vem do Rodrigo.mazevedo, que falou o seguinte: comemorar em Brasília. Quais as RAs, para quem não sabe, regiões administrativas, mais bem estruturadas? Nós temos boas regiões administrativas aqui em Brasília. Eu sou brasiliense, nascido aqui. Mesmo assim, eu não conheço todas as regiões administrativas que nós temos no Distrito Federal, beleza? Mas o que eu posso te falar do que eu conheço? Regiões administrativas legais em Brasília. Brasília em si, né, sua asa norte, é bem legal. Cruzeiro, Guará, Sobradinho, Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras. Águas Claras, alguns gostam muito, outros não gostam tanto. Eu, Elias, particularmente, não sou tão fã de Águas Claras assim. Mas tem muita gente que adora Águas Claras. Cada um, claro, com gosto. Taguatinga, que eu morei muito tempo, morei na Ceilândia muito tempo. Mas o mais importante mesmo, né, é você pensar qual é a melhor RA de Brasília. Até porque senão eu vou até criar uma polêmica aqui com muitos outros brasilienses. O grande detalhe é você primeiro passar no concurso aqui em Brasília e depois você descobrir onde você vai trabalhar. Por exemplo, se você passa no concurso da PGDF fica aqui, ó, no setor comercial norte. Então, lógico, se você puder morar na asa sul ou na asa norte, ótimo. Mas se você não puder, é bom que você busque regiões administrativas que te deem acesso fácil ao setor comercial norte. Considerando, claro, que você vai vir trabalhar aqui mesmo, no setor comercial norte. Você poderia, por exemplo, escolher Jardim Botânico, CEAS do Lago Norte, o Guará, o Cruzeiro, algumas localidades que te dariam fácil acesso aqui. Agora, por exemplo, se você está pensando no concurso da Polícia Civil, cara, a Polícia Civil pode te mandar para qualquer região administrativa. E aí, a sua flexibilidade de moradia fica muito maior. Então, a decisão pela região administrativa tem muito mais a ver com o local onde você vai trabalhar do que meramente uma relação com a região administrativa, sobretudo se você não tem parentes aqui. Se você não tem parentes aqui, se você não tem familiares, vale muito a pena buscar um local em que você more perto do seu trabalho, beleza? Porque o trânsito aqui, ele é um pouco intenso, não é comparável, por exemplo, a São Paulo, Recife, Rio de Janeiro também tem um trânsito bem complicado, Belo Horizonte, porque nós temos vias largas, um trânsito até bastante planejado, mas transitar por Brasília não é fácil. Além disso, em Brasília tudo é longe. Quem já veio a Brasília fala, nossa, aqui tudo é longe, cara, parece que tudo tem que fazer de carro. Se eu saio da farmácia e vou à padaria, eu preciso de carro porque tudo é longe. Sim, tudo é longe. Então, por isso, é muito importante que você veja o local onde você vai trabalhar para depois escolher o local onde você vai morar. Isso sim é que é a chave do sucesso para você conseguir ter uma boa estadia aqui em Brasília. Outra coisa, Brasília tem muita cara de trabalho. Muita gente que vem de fora vem para trabalhar e o brasileiro pensa muito em trabalho. Então, por isso, a depender do local que você vem, não espere tanta diversão assim, não. Essa pergunta é bem legal, pergunta da Agna.geane_. Em geral, quais são os conteúdos mais cobrados em concursos de prefeituras? Vamos lá. Primeiro passo. Existe um núcleo, que eu chamo de núcleo duro da língua portuguesa, que vai aparecer em praticamente todos os concursos. Que vai de morfologia, sintaxe do período simples, sintaxe do período composto, pontuação, beleza? Dentro da sintaxe do período simples do composto, você já inclui concordância e regência, legal? Colocação pronominal, crase, funções do ser, vozes verbais. Pronto, fiz essa síntese daquilo que você vai ter de estudar sempre. Em concurso de prefeitura, nós temos alguns acréscimos, e isso tudo depende muito do cargo. Por exemplo, existem concursos de prefeitura que exploram encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, dífonos, fonemas e grafemas. Existem provas de prefeituras que exploram processo de formação de palavras e outras exploram morfologia verbal, conjugação verbal, reconhecimento dos tempos e modos verbais, emprego dos tempos e modos verbais. Então o grande detalhe é esse. Primeiro, se mantenha estudando sempre esse núcleo duro da língua portuguesa. E pegue o edital anterior do concurso da sua prefeitura, o concurso da prefeitura que te interessa, e veja se, para os cargos, houve esse acréscimo dessas outras coisas. Encontros vocálicos e consonantais, separação silábica, processo de formação de palavras para você ter por base. Comentário super importante acerca de prova de prefeituras. É muito comum que no edital haja cargos para nível fundamental,
médio e superior. E muitas pessoas que estudam para prefeituras pensam de maneira equivocada que a língua portuguesa para fundamental ela vai ser mais fácil e com menos conteúdo do que aquela exigida para nível superior. E muitas vezes é exatamente o contrário. E por que isso? Pelo seguinte fato. Tudo que você precisa saber de língua portuguesa é ensinado para você até a 8ª série, 9º ano. Tudo que você precisa saber. O ensino médio é uma revisão mais aprofundada de tudo aquilo que você viu até o 9º ano. Ou seja, quem termina o ensino fundamental sabe tudo de gramática. É para saber tudo de gramática. E nas provas de nível fundamental, você não tem outras matérias para cobrar que caem, por exemplo, nas provas de nível superior. Então eles acabam colocando mais conteúdo nas provas de nível fundamental e médio e menos da de nível superior. Isso é comum, ok? Não espere, em relação à língua portuguesa, uma prova mais difícil e mais complexa para nível superior e uma prova mais fácil para nível fundamental. Estou te falando isso por quê? Não foi uma nem duas vezes que alunos, por exemplo, que iam fazer concurso de nível fundamental e falaram: nossa, Elias, mas seu curso de gramática pro fundamental tá muito maior do que pro nível superior. Mas é assim mesmo, entendeu? Olhe o edital e analise com cuidado. Isso acontece muito em concurso de prefeitura. Eu vou te falar uma coisa. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes, eu pulei e hoje vou responder. Carla Patrícia DF. Você pretende ter filhos? O que eu penso hoje? Porque, claro, com 17 anos, eu dizia, nossa, o sonho da minha vida é ser pai. Mas hoje eu tenho 32. E o que eu, Elias, respondo? Primeiro, eu desejaria ter um filho com família constituída. Eu tenho família constituída hoje? Não. Então, o que eu prefiro pensar? Olha, qual é a minha situação hoje? Hoje, eu, Elias, sou uma pessoa que moro sozinho, tenho uma namorada. No futuro, casando, nós podemos pensar em ter filhos. E aí, a gente trabalha nessa ideia. Por que eu tô falando isso? Eu prefiro não ficar idealizando hoje a possibilidade de ter filhos se eu tenho outras coisas para cumprir antes de chegar a ter um filho. Eu prefiro pensar assim. Até porque uma coisa que eu vi acontecer com alguns amigos e colegas, e eu não gostaria que acontecesse comigo e com a minha companheira, seria o seguinte: a idealização tremenda de se ter um filho, e de repente, por alguma incompatibilidade, por alguma questão de saúde, a gravidez não é possível. E isso acontece tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. E aí as pessoas começam a insistir de maneira quase afoita e desesperada na tentativa de ter um filho. E ficam anos com tratamentos, remédios, investigações, um processo que eu acho que é psicologicamente muito doloroso. Então, eu prefiro esperar. Quando tudo acontecer, se der certo, eu tenho um filho. Beleza? Prefiro responder dessa forma. Se for para dar certo, vai dar certo, teria um filho. Isso, claro, na lógica do planejamento. Pode ser que alguma coisa corte caminho aí nessa história. Mas no planejamento, meu planejamento, eu pretendo ter filhos? Não posso dizer. Não posso dizer, porque eu tenho ainda outros passos para cumprir até lá. As perguntas de hoje foram Raniele, conselho. Na verdade, eu tinha que ter respondido a esta pergunta junto com a anterior. Tentar um relacionamento neste momento ou aguardar a aprovação? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre levei comigo a seguinte máxima. Se você estiver estudando para concurso público e apareceu na sua vida alguém muito interessante, alguém que você de fato acredita que vai te fazer bem, que vai acrescentar na sua vida, eu acho que a justificativa precisa estudar não é a melhor para não dar asas a este amor que pode nascer e fazer a sua vida ser melhor. Beleza? Então, eu prefiro pensar assim. Eu prefiro pensar que se neste momento apareceu alguém muito interessante na sua vida e você acredita que essa pessoa vai te fazer bem, por que não conciliar o relacionamento com os estudos? A pessoa vai te entender que você está em fase de estudos. E você também precisa se organizar para não deixar com que o relacionamento te atrapalhe. Mas eu não acredito que são coisas excludentes. É igual, nossa, eu particularmente sou meio cabreiro com essas situações. Eu já vi situações até meio exageradas, assim. A pessoa
tem 10 anos de relacionamento e decide começar a estudar para concurso público. E aí ela passa 6 anos estudando para concurso, 16 anos. E ela fala assim, depois que eu passar, eu vou casar. Caraca! Tu já tá vivendo com a pessoa já e não tá sabendo. Então, eu acho que é muito importante a gente saber conciliar vida pessoal, vida acadêmica, vida estudantil, vida profissional. É importante para que você não adie tanto as coisas da sua vida e também descubra lá na frente, digamos que você abre mão de um grande amor para se dedicar de maneira ferrenha à aprovação. E depois de aprovado com o salário no bolso, você não consegue ser feliz afetivamente. E vai se lembrar para sempre daquele tempo lá atrás que você perdeu. Eu acho que é pior. Então, pensa bem, tá? Essa pergunta é excelente, eu adoro. Como saber se estou preparado para uma prova de português? Para te responder, eu vou usar uma publicação que meu amigo Fernando Mesquita fez nesta semana. Ele publicou uma imagem em que o texto dizia assim, ó: conte o que pode ser contado, meça o que é possível medir, e o que não puder ser medido, torne mensurável. Isso é uma frase de Galileu Galilei. Para você saber se você está preparado para fazer uma prova de língua portuguesa, você precisa tornar isso mensurável. E qual que é o melhor mecanismo para medir o seu conhecimento em língua portuguesa? Questões. Agora, o grande detalhe é você saber organizar essas questões e planilhar o seu conhecimento. Como isso funciona, Elias? Você não vai fazer questões de língua portuguesa aleatoriamente. Isso você já faz num simulado, que você já tem a pretensão de simular a prova. Você precisa separar as questões por assunto e medir, na mesma quantidade de questões, o seu desempenho. Lógico, é importante você controlar algumas variáveis, como banca e o assunto. Divide. Questões de morfologia, questões de crase, questões de concordância. Resolva todas. Depois de resolver essas questões todas, você vai medir o seu desempenho em cada uma das matérias. E aí, com essa medida, poxa, como é que você mede? Poxa, de 10 questões, você coloca a mesma quantidade de questões para todas as matérias. De 10 questões, em crase, eu acertei 10. Ótimo. De 10 questões de concordância, eu acertei 6. Olha o indicativo de que não tá bom, beleza? Então você mede isso. Depois disso, você observa quais são os assuntos mais frequentes naquela banca específica ou numa banca parecida. Quais são os assuntos mais frequentes? Porque não adianta nada você arrasar em acentuação gráfica e a banca não cobrar nada de acentuação gráfica. Então, você vê depois quais são os assuntos mais cobrados pela banca. Eu, Elias, no meu e-book Como Estudar Português, que inclusive tem o link dele aqui na descrição do vídeo, eu mostro o método mantra. E no método mantra você vai evoluindo por meio de questões até chegar ao nível mantra, que lá no e-book você pode descobrir o que é esse nível mantra. Saber com mais detalhes. Mas a ideia é que você chegue numa fase em que você trabalhe só com questões. Porque aí você, além de estar treinando a realidade da prova, você também sempre vai conseguir medir o seu desempenho. Fechou? Então, esse é o caminho para você saber se você está preparado. Você vai descobrir isso numa tarde? Leva tempo. Então, se prepare para gastar esse tempo, mas uma coisa eu te garanto, vale muito a pena. Essa pergunta aqui eu também deveria ter respondido com a anterior, mas vai complementar. Jô Modas 2001, qual é o segredo para gabaritar português nas provas do CESP? Além de fazer o que eu falei na resposta anterior, que foi a resposta que eu dei ao Kelps, é importante que você faça simulados. E quando eu falo fazer simulados, é importante você fazer o seguinte. Além de simulados inéditos, por exemplo, aqueles que são organizados pelo Gran Cursos Online, é fundamental que você pegue provas anteriores da Banca CESP. Então, você tem um dia em que você separa as matérias, separa o português por matérias, para você fazer aquela medida, aquela mensuração do seu desempenho. Poxa, como é que está meu desempenho em texto? Como é que está meu desempenho em coesão? Como é que está meu desempenho em tipologia textual? Como é que está meu desempenho em crase? Como é que está meu desempenho em concordância? Para você medir o seu desempenho nas matérias. E, além disso, você vai fazer as simulações nas provas e nos simulados inéditos. Porque aí você vai se adequando, fazendo com que aqueles seus dados que você vem medindo de maneira separada possam ser refletidos em provas e simulados. Porque aí sim você vai se tornar cada vez mais apto a conseguir gabaritar uma prova de língua portuguesa do CESP. Outro detalhe importante. Como eu sempre faço nas minhas aulas, nos meus programas, como eu sempre faço,
É muito comum que a pessoa perceba que eu não resolvo uma prova, sobretudo do CESP, na ordem que as questões aparecem. Existe um certo planejamento para que você saiba por quais questões começar. E aí, nessa esteira de raciocínio, você precisa pegar também essa forma de organizar as questões. Porque a organização das questões otimiza o tempo. E ao otimizar o tempo, melhora o seu resultado. Beleza? Então, é importante que você também consiga saber essa forma de organização. Não perca, se você quer o CESP, o texto da semana de 15 em 15 dias, até porque texto da semana é um programa que eu apresento no YouTube do Gran Cursos Online, toda segunda-feira às 19 horas. Só que eu vou intercalando. Uma segunda-feira, questões de certo ou errado, ou seja, questões estilo CESP. Na outra segunda-feira, questões de múltipla escolha. É por isso que eu tô falando pra você. Você não pode perder de maneira alguma. O importante é que você não perca nenhum. Mas melhor ainda é você não perder os de 15 em 15 dias. Os de questões de certo ou errado. Porque lá, você além de treinar sempre o texto, você sempre estará em contato com provas. Legal? E texto corresponde a pelo menos 50% de uma prova do CESP. Legal? Então, quer melhorar o seu desempenho? Faça esse passo a passo, desde a dica anterior até essa, que eu te garanto. Você vai ter totais condições de gabaritar provas de língua portuguesa do CESP. E assim, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final de mais um Elias Responde. Foi uma satisfação estar com você até aqui. Você vai ver que vão aparecer outros vídeos aqui em torno, então eu sugiro para você que já vá para outro conteúdo aqui do meu canal. Não se esqueça da aula que eu te falei sobre o uso do esse, do este, do aquele, que está aqui na descrição do vídeo, eu também deixei nos cards. E, além disso, eu quero fazer uma consulta com vocês. Eu estou pensando, depois desta semana, em alguns dias, além do Elias Responde, eu incluir um programa de polêmicas da língua portuguesa. Não sei se vocês chegaram a ver no meu Instagram uma publicação que eu fiz acerca do significado da palavra mulher solteira com hífen. E muitas pessoas acharam aquilo interessantíssimo, acharam de utilidade pública até. Então, pensei em incluir em algumas quintas-feiras o Polêmicas da Língua. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, ok? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.